Basta então entendermos que somos peregrinos em terra estranha, e que somos seres que estamos nesta terra, mas não estamos aqui, mas não somos daqui, de que estamos aqui, mas o nosso lugar não é essa terra, não é o plano terra. Então Cristo nos chamou, quando ainda disseram, naquela quinta-feira esta que antecipava o golpe, quinta-feira esta que antecipava a sua traição, antes de completar a taça de seu sofrimento, antes de completar então aquilo que os profetas anteriormente diziam, e que o próprio Jesus veio para então confirmar aquilo que os profetas anteriores a ele já estavam dizendo, palavras então ditas por João o Batista, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então reúne na casa de João Marcos, e João o evangelista nos diz a partir do capítulo número 13 do Evangelho de São João, quando ele então começa a lavar os pés dos discípulos, reunindo esses discípulos em uma última ceia, e ao lavar os pés dos discípulos, ele começa então a dar as últimas instruções, pegando uma bandeja com água e uma toalha, e reunindo todos os seus discípulos e lavando os pés de um após um, em um sinônimo de humildade, em um sinônimo de purificação, mas que muitos até mesmo não estavam entendendo. Entra no decurso da história um homem por nome Pedro, um de seus discípulos. Ao dizer então que ao chegar a sua vez, Jesus começa a lavar os seus pés, e Pedro entra na história ao dizer: os meus pés o Senhor não lava. Jesus então não perde meio que o tempo ao discutir e ao explicar. Jesus só vira para ele e diz: então não tens parte comigo. Pedro então percebe que ele se posicionou de uma forma errada, e que as palavras que disse eram totalmente equivocadas. E Pedro então entra no decurso da história novamente e diz: Senhor, ao invés de lavar meus pés, lava minha cabeça, lava o corpo inteiro, já que a partir daí terei parte contigo. Então Jesus começa uma mensagem, e ele vai dizer no capítulo 17 do Evangelho de São João, nos versículos número 2 e 3, especificamente uma conclusão de uma mensagem já dita no capítulo número 15, nos versículos 1, 2 e 3. Vós já estáis limpo pela palavra que temos dito. Então, ao ministrar a ceia e ao anunciar aquele que o haveria de trair, e ele ao se retirar então da mesa, Jesus começa uma mensagem do capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 8. Não preocupe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois voltarei e os levarei para mim, para que aonde estejais, também vocês estejam juntos. Mas no meio dessa mensagem, alguns começam até mesmo a questionar: Senhor, como podemos saber o caminho? Mostra-nos o Pai e já basta. E aí Jesus começa a dizer: há quanto tempo estou convosco? E perguntas para mostrar-lhe o Pai. Mas é basicamente ao levantar da mesa da ceia da casa de João Marcos, e ao baixar rumo à taça de seu sofrimento, junto ao jardim do Getsemane, ao completar então tudo aquilo que Jesus já estava dizendo, ao tocar a taça do seu sofrimento pela coroa, ao tocar então aquele sofrimento terrenal de que passamos por algo de glória, ele mesmo nos diz que todavia não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador. E ele começa a falar desse Consolador no Evangelho de São João, no capítulo 16, nos versículos 23, 24, 25, 26 e 27. E ao mencionar sobre esse Consolador, ele está dizendo: todavia, eu sairei do meio de vós, mas eu rogarei ao Pai que nos envie um outro Consolador. Esse Consolador será responsável não só por vos consolar, mas também por vos direcionar, mas também por estar com vocês, mas por fazer vocês lembrar de tudo aquilo quanto vos tenho dito. Quando Jesus então está caminhando diante da ceia, diante do completar do seu sofrimento, ele está dizendo: olha,
com o sofrimento e o que vocês estão passando. E aí ele finaliza ao dizer no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de São João: tenho-vos dito que em mim tenhais paz. No mundo tereis lutas e aflições, mas tem com ânimo. O que seria esse ter com ânimo? Não vos desfaleça.